Saudações ao som de pássaros, ao brilho da luz do dia. Você não está vendo, mas as nuvens estão meio róseas. O sol está nascendo ali, ó, onde estava a lua. A lua não dá para ver, ela está aqui em cima da rede elétrica. Mas ela de manhã, eu comecei a fazer gravação aqui, ela estava aqui, ó, no topo desse prédio. Aí ela subiu, e agora está aqui. O dia estava escuro, era 3 da manhã, agora já está clarinho. E eu estou empolgado, então eu vou fazer mais um. Eu sou hiper focado. Só que eu também sou meio distraído, tanto que o último vídeo eu encerrei ele sem o final. Então agora eu vou fazer a lição número 7 ou 8, não lembro. Mas eu vou fazer o restante da lição passada, tá bom? Que a gente falava de Pedro, lembra? Jesus falou para Pedro: sai de mim, Satanás. Para dizer que até nós, como cristãos, podemos fazer a obra do adversário. Então temos que ter muito cuidado. E aí tem 2 dias aqui para comentar da lição passada e aí nós entramos na lição nova, tá bom? Encorajamento do céu. Leia Mateus 17, 1 a 9. O que aconteceu no monte e por que isso foi tão importante para o próprio Jesus e os discípulos? Jesus gostava sempre de estar no monte. E eu mostrei para vocês no vídeo anterior o monte da oração. Nós estamos aqui no monte da oração, não é? E tem muitos amigos aqui que vão ao monte. Eu já fui 1 ou 2 vezes, mas eles vão de noite. E eu tenho medo de ir de noite porque à noite as trevas ficam soltas, né? Mas eles vão. Inclusive vai ter uma vigília sexta-feira a partir das 11 da noite. Estou pensando se vou ou não, eles me convidaram. Jesus havia vivido na comunhão e no amor do céu, no mundo que ele próprio criara. No entanto, encontrava-se solitário. Então o céu enviou seus mensageiros a Jesus, não anjos, mas homens que suportaram sofrimentos e tristezas e estavam aptos a se compadecer do Salvador na prova de sua existência terrestre. Quem eram esses homens que desceram no Monte das Oliveiras? Nós estamos aqui no Monte da Oração em Barueri. Mas esses homens que não eram anjos desceram no Monte das Oliveiras. Quem eram? Moisés e Elias. Eles foram colaboradores de Cristo. Compartilharam de seus anseios em torno da salvação dos homens. Esses homens escolhidos, de preferência a todos os anjos que rodeavam o trono, tinham vindo conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da compaixão do céu, a esperança do mundo, a salvação de toda a criatura humana. Foram o assunto de sua entrevista. Olha que interessante. Esses comentários são de Ellen White em O Desejado de Todas as Nações. Ela fala que sobre o assunto que fazia parte aqui na conversa entre os 3: Jesus, Moisés e Elias. É interessante que Jesus, agora já o comentarista da lição, é interessante que Jesus, o Filho de Deus, em sua humanidade, precisou de conforto e encorajamento desses homens que haviam eles mesmos experimentado sua cota de sofrimento e desânimo. Lucas registrou que eles falaram com ele a respeito da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31. Note a palavra cumprir, uma evidência adicional de que a morte de Jesus era necessária para a salvação da humanidade
e tu me distraí aqui. Passou um ciclista aqui me olhando e eu me distraí. Com tantas coisas em jogo, não é de se admirar que o céu tenha visto a necessidade desse encorajamento e tenha enviado esses homens. Além disso, apesar de tudo que tinha visto e ouvido, Pedro, Tiago e João teriam ainda mais razões para crer. A voz vinda da nuvem certamente iria encorajá-los também, depois que eles venceram seu medo inicial. É bastante revelador também que Mateus tenha dito que Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Mateus 17:17. Mesmo em meio a tudo que estava prestes a enfrentar, Jesus confortou e encorajou os seus discípulos. Levante, homens, vamos, que a cruz me espera, disse Jesus. Não importa quem sejamos, nem quanto nossa fé e entrega sejam fortes. Às vezes precisamos de encorajamento. Você conhece alguém que esteja precisando de motivação? O que você pretende fazer para ajudar essa pessoa? Meu amigo, eu estou fazendo isso aqui, ó. Esses vídeos me dão muito prazer. Mas é para consolo seu que eu faço. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Todos. Por maior problema que você tenha, você não teve que ir para a cruz. E ainda que você tenha que ir para a cruz, como Pedro foi, o peso que nós carregamos é somente o peso de nossos pecados. Jesus não, na cruz ele carregou o pecado de todos nós. Jesus e o imposto do templo. Leia Mateus 17:24-27. O que o acontecimento relatado neste texto nos diz sobre Jesus? Embora fosse exigido que todos os judeus pagassem impostos do templo, os sacerdotes, levitas e rabis eram isentos dele. Assim, quando perguntaram se Jesus pagava o imposto, estavam desafiando o seu ministério. Jesus era rabi, era mestre, ele não precisaria pagar imposto. Mas eles falaram: vocês não vão pagar não, é? Falaram para Pedro, né? Seu mestre não vai pagar? Ou ele está pensando que ele é sacerdote? E ele era sacerdote. Ou ele está pensando que ele é mestre? E ele era mestre. Ellen White, a grande escritora adventista, escreveu que naquela ocasião Pedro perdeu uma oportunidade de testemunhar sobre a absoluta autoridade de Jesus Cristo. Por sua resposta ao coletor de que Jesus pagaria o tributo, havia sancionado virtualmente o falso conceito que os sacerdotes e principais líderes estavam procurando espalhar a seu respeito. Se os sacerdotes e levitas estavam isentos em virtude de sua ligação com o templo, quanto mais aquele para quem o templo era a casa de seu pai. Ellen White fala isso em O Desejado de Todas as Nações. Mas por outro lado, se ele falasse: não, ele não vai pagar não, porque ele é mestre. Ele é o meu mestre, ele é o nosso mestre. Aí os cobradores de impostos iam falar: imagina, Jesus é um perrapado, veio ali de Galileia, de Nazaré, nunca estudou. Que mestre é esse que nunca foi para a faculdade? Ia ficar estreito para ele, Dona White. Talvez ele tenha sido prudente, não sei. Podemos aprender muito mais com a misericordiosa resposta de Jesus a Pedro, em vez de humilhá-lo. Cristo explicou gentilmente o erro do discípulo. Além disso, Jesus se adaptou de maneira muito criativa ao curso da ação de Pedro, que Pedro havia seguido. Em vez de simplesmente pagar o imposto, reconhecendo assim que era obrigado a fazê-lo, Cristo obteve o dinheiro para o imposto de outra forma.
da boca de um peixe. Você é pescador, Pedro? Então vai lá pescar um peixe. Dentro do peixe tem um dinheiro. Você pega esse dinheiro e paga o imposto para você e para mim. E tá tudo certo. Aquele milagre foi incomum. Foi a única vez em que Jesus realizou um milagre que aparentemente foi para seu próprio benefício. Mas esse não era o propósito do milagre. O prodígio foi uma demonstração da autoridade que Jesus tinha, não só sobre o templo, mas também sobre toda a criação. E esse milagre foi feito especialmente para Pedro compreender que ele estava falando com o Mestre e Senhor Jesus. Uau! Do ponto de vista humano, deve ter sido difícil tentar entender de que maneira Jesus realizou esse milagre. Apesar de todas as coisas que Pedro já tinha visto, você pode imaginar o que ele deve ter pensado quando lançou o anzol, pegou seu primeiro peixe e assou a quantia necessária para pagar o imposto do templo. Milagre! Só o mestre dos mestres, só o mestre de todos os mestres, só o rei de todos os reis poderia ter feito isso. Veja Isaías 40, 13 a 17. Embora não fosse necessário que Jesus e seus discípulos pagassem o imposto do templo, eles pagaram a si mesmo para evitar controvérsias desnecessárias, como reduzir a importância das situações, especialmente no que diz respeito às coisas que não são absolutas, para evitar conflitos necessários. Eu não posso falar muito sobre isso não, porque eu sou um pouco conflituoso. Eu sou um pouco polêmico, Senhor, me tira disso. Estudo adicional para finalizar uma lição e começar outra. O relato de como Jesus fez com que Pedro tirasse da boca do primeiro peixe que pescou a exata quantia de dinheiro de que necessitavam é uma história extraordinária. Em contraste com outros tipos de milagres, curas de doentes, restauração de visão aos cegos, ressurreição de mortos, alimentação de famintos. Este é de natureza totalmente diferente. Na Bíblia, também temos o machado que flutuou. Veja lá, segundo Reis 6, 2 a 7. E a porção de lã molhada na terra seca, bem como a porção de lã seca na terra molhada. Veja, Juízes 6, 36 ao 40. Portanto, esse tipo de milagre não é de natureza totalmente desconhecida, porque Jesus simplesmente não entregou a Pedro o dinheiro e lhe disse que fosse pagar o imposto. Em vez de realizar um feito tão incrível para resolver o problema relativamente pequeno. Por que ele fez isso? O texto não responde isso. Contudo, como a lição declara, o milagre nos mostra o extraordinário poder de Jesus Cristo. O extraordinário poder de Deus. O que não deveria nos surpreender, o simples fato de existirmos, para não falar da realidade do cosmo visível e uma fantástica manifestação do poder divino. Se Deus pode criar essas coisas, uma moeda na boca de um peixe não era nada para ele. O pensamento de Paulo é significativo quanto a isso. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são, Senhor, os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Romanos 11, 33. O relato de Mateus é apenas mais uma das manifestações dessa verdade. Finalizando a lição passada que eu esqueci, distraído como eu sou, não é? Vamos à lição 9, ídolos da alma e outras lições de Jesus. Verso para inculcar.
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Mateus 18, 1. Leitura da semana. Eclesiastes 9, 10, Mateus 18, 1 a 4, Mateus 18, 21 a 35, Mateus 19, 16 ao 30, Gálatas 3, 21, Gálatas 3, 22. Como seres humanos, somos produtos do nosso meio, da nossa cultura. Essas coisas moldam grandemente nossos valores, nossas crenças, nossas atitudes. Quer tenha sido criado numa grande área metropolitana ou numa aldeia em que não havia água tratada, não faz diferença. Eu vivo hoje numa grande região metropolitana, a maior do país. Eu moro na metropolitana de São Paulo. Mas eu nasci num lugar muito esquisito. Não tinha água tratada, a gente bebia do rio. Apesar que a água estava bem tratada, porque era tratada naturalmente. Mas eu cresci num lugar que não tinha luz elétrica. Eu lembro como se fosse ontem. O dia que a luz elétrica chegou no nosso bairro não, porque no bairro chegou antes. Só que a gente era mais pobre do que os pobres que estavam ali em volta. Todos colocaram luz nas suas casas. E a nossa casa estava no escuro. Eu lembro o dia que a luz chegou em casa. A primeira noite foi maravilhoso. Parecia que o sol tinha nascido dentro da nossa casa. Gente, quando a luz aparece é maravilhoso. Um fenômeno que foi muito grande. Sabe aquelas tramelinhas? Não sei como é que você chama isso. Sabe aquelas formiguinhas que criam asa e voam? Milhares daquelas rodeavam as luzes ligadas pela primeira vez na nossa casa. Mas não importa, não faz diferença se você é rico, milionário, ou se você conta moeda para comprar o pão. Você é, em grande parte, o resultado da cultura e do ambiente em que cresceu. E mesmo que seja capaz de ir para um novo ambiente, aquele em que foi criado deixará sua marca em sua vida até a sua morte. É o que eu acabei de falar. Eu saí do Paraná, estou aqui em São Paulo, mas a minha vontade é de voltar para lá um dia. Infelizmente, a maioria de nossos ambientes e culturas trabalha contra os princípios do reino de Deus. Sobretudo nesses anos, né, meus amigos? Sobretudo com essa esquerdalha política no poder, com essa cultura LGBTQIA+, essa cultura woke. Afinal de contas, este é o mundo caído e seus valores refletem essa condição caída. O que mais eles refletiriam? A boca fala do que o coração está cheio, o coração do homem está cheio de podridão. O que mais eles falariam? É muito difícil vermos isso porque estamos imersos em nossa cultura e em nosso ambiente. É triste, mas precisamos encarar. A obra de Deus em nossos corações consiste, entre outras coisas, em nos indicar os valores, a moral e os padrões de seu reino, que eu chamei de o sétimo reino da terra, que tem série aí no canal. Padrões de seu reino, que diferem grandemente daqueles nos quais nascemos e fomos criados. Os discípulos tiveram que aprender essas lições e nós também vamos ter que aprender. Se você quer viver vida feliz no céu, no futuro, vá com Deus, meu irmão. Você vai ter que aprender a viver vida diferente. Você vai ter que aprender a viver como cidadão do céu, aqui na terra. Porque tem uma música que diz: aonde o Jesus está, o céu é ali. Então Jesus está conosco, Jesus nos liberta diariamente. Então o céu é aqui. Você precisa viver com a grandeza da humildade. Uau!
Quem não deseja grandeza, isso é, quem não deseja ser grande ou fazer grandes coisas, esse desejo nem sempre procede do egoísmo, da vaidade ou da arrogância. Pode consistir simplesmente em fazer o melhor que se pode em tudo, esperando talvez trazer bênçãos aos outros. Veja também Eclesiastes 9:10. O problema, contudo, está em se definir grandeza. O que é grandeza? Para a nossa mente humana caída, é fácil entender esse conceito de maneira muito diferente da compreensão divina. Leia Mateus 18, 1-4. De acordo com Jesus, qual é a verdadeira grandeza e como devemos entendê-la a fim de podermos aplicá-la à nossa vida? Para definir a verdadeira grandeza, Jesus chamou uma criança, colocou-a diante dele e disse: aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Verso 4. Jesus não falou nada sobre ser grande pregador. Jesus não falou nada sobre ser grande homem de negócios. Jesus não falou nada sobre como ser um grande filantropo. Filantropo é aquele homem que faz grandes obras populares a favor da humanidade. Como é que é? Filantropia. Fazer obras sociais, obras de caridade. Jesus não falou nada sobre ser um grande professor, um grande mestre. Não é disso que ele está falando. Aos olhos de Deus, a grandeza é o que somos por dentro, não é o que somos para fora, embora o nosso interior tenha impactado sobre o que somos exteriormente. Note que Jesus define a grandeza de forma diferente da maioria das pessoas. Afinal de contas, quem acorda determinado dia decide que a grandeza desejada na vida é ser tão humilde quanto uma criancinha. Ninguém! Eu quero ser arrogante como o presidente, como a primeira dama, como o prefeito. Para nós, parece estranho almejar algo assim, mas isso ocorre somente porque estamos contaminados pelos princípios, ideais e conceitos desse mundo caído e perdido. O que significa ser humilde como uma criancinha? Um dos indicadores da humildade é a obediência. A criança obedece o pai, a criança obedece o aluno, o professor. Hoje é o professor que está obedecendo o aluno, mas deixa para lá. É colocar a palavra de Deus acima de nossa própria vontade. Ser como criança é obedecer o mandamento de Deus, ler a palavra de Deus para saber o que Deus tem para a nossa vida. Se você está no caminho errado, meu irmãozinho, em sua vida, é porque está em seu próprio caminho. A solução é simples: humilhe-se e volte ao caminho de Deus por meio da obediência à sua palavra. Se Adão e Eva tivessem permanecido humildes, não teriam pecado, não teriam sido expulsos do paraíso. É interessante considerar que a árvore da vida e a árvore do conhecimento estavam ambas localizadas no mesmo jardim. Mas eles foram para a árvore do conhecimento, queriam ser grandes. Muitas vezes a vida e a destruição não estão longe uma da outra. A diferença é a humildade. Jesus disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Não foi Jesus, foi Moisés, né? Jesus também, mas escolha a vida e viva. Por que você vai escolher a morte para morrer, homem? Quais são outras atitudes e ideias que temos por causa do nosso contato com o mundo, apesar de estarem em conflito com a palavra de Deus? Tem muita coisa que a gente faz, mesmo sabendo que está errado, porque a gente pensa que é assim. Nós, como cristãos, muitas vezes
lutamos por coisas mundanas. Sim, porque está na lei. Tem leis que não são cristãs. A grandeza do perdão. Esse ano Deus me deu uma grande graça, eu pude perdoar. Até comentei nos vídeos anteriores aí. Eu pude perdoar um grande ofensor meu. Uma mágoa que correu no meu coração por quase 30 anos. Quase que eu perdi o céu por causa disso. Aí um pastor um dia falou pra mim, pastor Hércules, você tem que perdoar, senão você não vai pro céu. Aí eu falei na memória, perdoo. Tá perdoado, acabou. E eu perdoei, só que esse perdão, ele foi sendo arrancado de mim, à força. Só depois de 5, 6 anos da minha conversa com o pastor Hércules, que a coisa realmente, hoje eu sinto meu coração limpo. Hoje quando eu lembro daquele infeliz, eu não tenho mágoa mais dele, graças a Deus. Hoje ele já partiu dessa para melhor. Que o Senhor não coloque na conta dele o pecado que ele fez contra mim. Está perdoado, graças a Deus. Uma das piores consequências da queda é a vista nas relações interpessoais. Desde o ato de Adão, ao tentar culpar Eva por seu pecado, veja lá Gênesis 3:12, até este momento aqui na Terra, a humanidade tem sido devastada e degradada pelos conflitos entre as pessoas, pelo conflito entre os humanos. Infelizmente, os conflitos não estão apenas no mundo, mas está na igreja também. Será, irmãozinhos nossos? Atacando irmãozinhos nossos? Não, isso não acontece não. Leia Mateus 18, 15 a 35. Acho que acontece na igreja dos caras lá, na nossa não acontece. Leia Mateus 18, 15 e 35. O que Jesus nos disse nesse texto, porque muitas vezes não seguimos o que Jesus nos disse. Vamos admitir, é mais fácil reclamar de alguém pelas costas do que ir diretamente à pessoa e tratar da questão. É claro! Acha que eu vou fazer o que Jesus mandou, que é ir lá e falar com a pessoa? Vá com Deus, meu irmão. Um caminhoneiro passou aqui, você vai ver ele dando a curva aqui, ó. Tá lotado de bloco. Jesus disse, vai a seu irmão, reconcilie com ele. Mas é claro que é muito mais fácil, mais gostoso ficar falando dele pelo... Olha lá, o caminhãozão passando. É mais fácil, vá com Deus, meu amigo caminhoneiro. É mais fácil falar pelas costas. Se eu falar na frente, ele vai me bater. Tô brincando, mas tudo bem. É preciosamente por esse motivo que não queremos fazê-lo, apesar de o Senhor nos ordenar que o façamos. Mas Jesus nos ensina a ir diretamente à pessoa que nos magoou e tentar restaurar o relacionamento. Se a pessoa não for receptiva, então há instruções adicionais. Se a pessoa não quiser te obedecer, tá tudo bem. Mas eu estava com o coração tão negro. Meu coração estava em trevas totais. Que no dia que a maldade foi feita contra mim, eu falei assim, hoje eu não tenho mais essa mágoa, graças a Deus. Mas eu fechei assim a mão e falei para ele assim, ó, olha fulano, tenha certeza do que o senhor está fazendo hoje. Porque se um dia o senhor se arrepender do que fez e vir me pedir perdão, eu não o perdoarei. E eu fiquei com essa mágoa carregando 30 anos. Eu envelheci com isso, Deus me livre. Graças a Deus que ele não veio me pedir perdão. Ele morreu antes disso, graças a Deus. Porque se ele viesse me pedir perdão na época, antes de eu ter falado com esse meu pastor, eu ia falar, vá pro inferno! E eu ia também. E aí o pastor falou, você vai pro inferno, você quer ir? Aí que caiu a ficha, eu falei, não quero ir. Graças a Deus hoje eu perdoei.
foi só uma besteira, não é? Foi só uma bobeira. Todas as ofensas que acontecem aqui na terra são besteiras, são bobeiras. Por maior que elas pareçam, elas não são nada diante das ofensas que Jesus Cristo sofreu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20 disse isso. Ontem nós estávamos aqui oramos com meu amiguinho Paulo e Richard. Porque Jesus disse, vai com Deus, meus irmãos. Porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 orando em meu nome, ali eu estarei com eles. E nós oramos ontem, eu, meu irmãozinho Richard e meu irmãozinho Paulo. Eu até brinquei falando que quando o menino se apresentou, falou, eu sou Paulo, eu falei, então você é Silas. Parecia uma dupla missionária, Paulo e Silas. Então, Deus estava no monte porque nós estávamos lá. Deus não vai no monte sozinho. Aqui nós temos o monte da oração de Barueri. Mas isso não tem nada de especial. É só um monte, como o Monte das Oliveiras. O especial é Jesus. E Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei, no meio deles. Veja o contexto. Aqui trata da disciplina e da restauração de outra pessoa. Temos a tendência de aplicar esse verso de maneira mais ampla, tudo bem. Mas Jesus disse que o Espírito Santo se faz presente quando um pequeno grupo de pessoas está tentando restaurar um crente. Essa é a bela obra da redenção. E ela começa quando fazemos humildemente a coisa certa e conversamos diretamente com os nossos desafetos. Esse ato seria também outro exemplo de grandeza da parte daqueles que praticam. Pedir perdão é grandeza, meus amigos. Leia Mateus 18, 21 a 35. Que ideia fundamental Jesus estava apresentando? Quando Jesus disse que devemos perdoar até 70 vezes 7, 49 vezes, como é que é? 490 vezes? Será que esse é o limite? Chegou 490 vezes, temos que parar? Não! Era costume deles perdoar 7 vezes. Aliás, era costume deles perdoar 3 vezes. Pedro dobrou e colocou mais um. Pedro falou, Senhor, devemos perdoar 7 vezes uma pessoa? Aí Jesus foi extremo. 7 vezes não, meu amigo. 7 vezes 7. 7 vezes 7 não, meu amigo. 70 vezes 7. 490 vezes. 490 vezes não, meu amigo. N vezes. Tantas vezes quantas o irmão vier a você pedir perdão, perdoai-o. Não importa se ele já te magoou, se ele já te pisou, ele pediu perdão. Ah, mas se ele estiver sendo falso, aí é com ele, com o Deus dele. Faça a sua parte. Leia Mateus 18, 21 a 35. Que ideia! Ah não, aqui eu já falei, não é? O que ele realmente está dizendo é que nunca devemos deixar de perdoar alguém, tá vendo? Eu já falei isso. Jesus é o centro do perdão. Veja quão forte é a parábola que ele contou para demonstrar seu conceito. Podemos ser perdoados por muitas coisas, e é disso que o Evangelho trata. Isso é o perdão. Veja, Êxodo 32, 32, Atos 5, 31, Colossenses 1, 14. Mas não se trata de perdoarmos os outros assim como fomos perdoados por Deus. Podemos enfrentar sérias consequências. Mas se não perdoar, tá vendo? Se a gente não perdoa como Deus nos perdoou, enfrentaremos problemas. Estaremos perdidos, eternamente perdidos. O inferno eterno. Só porque você se recusou a perdoar. Vai com Deus. Só porque você se recusou
a perdoar o seu irmão. Por que é tão importante que meditemos sobre a cruz, sobre o perdão que nos foi dado por causa dela? Se Deus fez isso por nós, por que foi necessário para nos perdoar? Como podemos aprender a perdoar os outros, não importando quão impossível esse perdão pareça agora? É importante perdoar porque ao perdoarmos reconhecemos a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza de Deus em nossa vida. Ídolos da alma. Leia Mateus 19, 16 a 30. Como cristãos do Novo Testamento, de que forma devemos nos identificar com essa história hoje? Que lições podemos tirar dela? Embora não seja dita muita coisa específica sobre esse homem, podemos captar alguns pontos evidentes. Primeiro, ele era rico, tinha uma posição grande, ver Lucas 18, 18. E aparentemente um seguidor muito escrupuloso da lei de Deus. Podemos ver também que ele sentia que estava faltando algo em sua vida, senão ele não ia procurar Jesus. Isso lembra um pouco a história de Martinho Lutero. Embora fosse externamente um monge piedoso, em seu íntimo ele estava insatisfeito com sua vida espiritual e lutava por alcançar a certeza da salvação. Em ambos os casos, os homens sentiam que o grande abismo entre eles e Deus não poderia ser tapado por suas obras exteriores. Eu assisti esse filme de novo agora no dia 31 de outubro, no dia da Reforma, porque Lutero, ele é o símbolo da Reforma. Lutero tinha no coração uma inquietação. Ele queria algo mais do que estava vivendo. O homem rico, o jovem rico também. Ele falou: Senhor, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? O que eu tenho que fazer aqui embaixo do sol? Esse príncipe tinha em alta conta a sua própria justiça. Não pensava na verdade que faltava em qualquer coisa. Contudo, não estava de todo satisfeito. Sentia a falta de algo que não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo assim, como havia feito as criancinhas, e satisfazer-lhe a necessidade da alma? Algumas pessoas poderiam argumentar que nessa história Jesus estava ensinando que recebemos a vida eterna com base em nossas boas obras. Mas isso não é verdade, porque eles argumentam. Afinal de contas, em Mateus 19, 17, Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Então, se você guardar os mandamentos de Deus, você está na vida eterna, você está salvo? Mentira! Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a vida eterna está reservada para aqueles que guardam os seus mandamentos. Não é isso. Jesus estava dizendo para esse homem que o problema dele, apesar de cumprir todas as leis de Deus, apesar de guardar todos os 10 mandamentos, foi isso que o homem argumentou: Senhor, eu guardo a lei tua desde a minha meninice. Senhor, eu sou adventista do 7º dia desde que nasci. Não no meu caso. Mas isso não basta para entrar na vida eterna. Cada pessoa tem os seus ídolos, tem a sua alma apegada a alguma coisa. No caso desse príncipe jovem, desse jovem rico, ele estava apegado aos seus bens materiais. A Bíblia diz que ele foi chorando, foi triste embora, porque tinha muitos bens. Ora, esse jovem possivelmente tenha se perdido porque vocês estão sendo fotografados e estão passando ao vivo aqui no YouTube. Enquanto a senhora fotografa a sua amiga, eu estou filmando vocês duas aqui. Fala oi para meus amigos no YouTube. Bom dia, sua paz. Manda eles compartilhar o vídeo. Compartilha. Olha que bonita essas moças. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. A gente tá falando de Deus. Obrigado. Aquele jovem tinha muito dinheiro e se apegou a esse dinheiro, e por isso
Possivelmente ele tenha se perdido, porque ele abandonou Jesus. Mas a nossa tragédia hoje ainda é maior do que a tragédia daquele jovem. Por quê? Ele se perdeu na sua grande riqueza, porque tinha muitos bens. E muitos de nós hoje, estamos nos perdendo sem um vintém. Muitos de nós não temos nada e ainda nos apegamos a esse nada. Pelo amor de Deus, diz a história, é um ditado, acho que não é história verdadeira. Alguém consultando a Satanás teria falado assim: peraí, Satanás, por que antigamente as pessoas vendiam a alma para você e você dava casa, fazendas para eles, e riquezas e milhões, e hoje não se vê isso? Aí Satanás teria dito: é simples essa resposta. É porque hoje as pessoas se vendem a mim por coisas muito pequenas. Às vezes elas se apegam a um marca-página e tá bom para ela, e ela já vende a alma. Jesus disse: se querem, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Se esse fosse a única passagem sobre o assunto, seria possível usá-la como evidência para provar esse ponto de vista. Mas numerosas outras passagens, especialmente nos escritos de Paulo, nos ensina que a lei não salva ninguém. A lei apenas indica a nossa necessidade de salvação. A lei é como um espelho. Ela mostra a sujeira. Ela mostrou a sujeira para aquele homem, mas ele não quis tirar a sujeira. Veja Romanos 3:28, Gálatas 3:21, Gálatas 22, Romanos 7:7. Em vez disso, Jesus devia estar procurando fazer este homem ver sua grande necessidade de alguma coisa além do que ele estava fazendo. Se apenas guardar a lei pudesse dar salvação, então o homem já a possuía. Afinal, ele tinha guardado a lei de Deus desde a sua meninice. Uma vez que era escrupuloso na observância dela, o evangelho de Jesus precisa penetrar no coração, no nosso coração. Precisa ir até os ídolos da alma e qualquer coisa a qual estejamos nos apegados e que seja um empecilho para nosso relacionamento com Deus, e precisa ser eliminado. Esses objetos de adoração moderno têm que ser eliminados de nossa vida. Nesse caso, no caso do jovem rico, era o dinheiro. Jesus falou sobre o quanto é difícil um rico ser salvo. Contudo, pouco depois desse diálogo, Lucas registrou uma bela história onde exatamente isso acontece. Veja lá, Lucas 19, 1-10. Se você estivesse na posição do jovem rico e fizesse a Jesus a mesma pergunta, o que você acha que Jesus lhe diria? Pense nessa implicação. Vamos perguntar a Jesus: Senhor, o que faremos para herdarmos a vida eterna? O que será que Jesus estaria respondendo para nós hoje? A resposta de Jesus é: se me amas, guarde os meus mandamentos. Veja a ironia da resposta. O que iremos ganhar? Logo após o incidente com o jovem rico, o que aconteceu? Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Mateus 19, 27. Não há nada nessa citação que diga o que motivou a pergunta, mas ela pode facilmente ter sido feita em resposta direta ao fato de o jovem rico ter se retirado da presença de Jesus. Parece que Pedro estava deixando implícito que, diferentemente daquele homem e de outros que haviam rejeitado Jesus ou o seguiram por algum tempo depois,
o abandonaram. Ele e seus discípulos haviam deixado tudo por Jesus. Nós continuamos fiéis aqui, Senhor. Mesmo com grande custo pessoal, veja, estamos sofrendo. Estamos passando necessidade, paramos de trabalhar para seguir Jesus. Assim a pergunta é, o que iremos ganhar com isso, Jesus? A partir de nossa perspectiva hoje, poderíamos ver a pergunta como outro indicativo de como os discípulos eram duros de coração e espiritualmente vagarosos. Que coincidência, muito semelhante a nós mesmos. Por outro lado, por que não fazer uma pergunta como a de Pedro? Por que ele não devia ficar pensando no que obteria seguindo Jesus? A vida é difícil mesmo para os que têm o melhor olhar dela. Todos estamos sujeitos a traumas, a desapontamentos, a dor da nossa existência caída. No século XIX, que vai de 1800 a 1900, um intelectual italiano chamado Giacomo Leopardi escreveu sobre a infelicidade geral dos seres humanos e diz que enquanto alguém estiver sentindo a vida, estará também sentindo desprazer e dor. Uau! Estou sentindo aqui o Schopenhauer. A vida é frequentemente uma luta e o bem neste mundo nem sempre compensa o mal que sofremos. Portanto, a pergunta de Pedro faz todo sentido. Já que a vida é tão difícil, que vantagem temos por seguir a Jesus? O que devemos esperar se fizermos o tipo de entrega que Jesus nos pede? É simples, vida eterna. Como Jesus respondeu? Mateus 19, 28, Mateus 20, 16. Note que Jesus não respondeu Pedro por ser egoísta ou algo parecido. Deu-lhe primeiro uma resposta direta e depois contou a parábola sobre os trabalhadores e o seu salário. Lembra aqueles que começaram mais cedo, ganharam menos, ganharam mesmo tanto do que aqueles que começaram mais tarde. Embora ao longo dos séculos haja surgido muita discussão a respeito do significado da parábola, o conceito básico é claro: recebemos de Jesus o que ele nos prometeu. Você precisa saber o que Deus nos prometeu. O patrão prometeu uma moeda de prata. Foi o que ele deu a todos, tanto a quem trabalhou 10 horas como a quem trabalhou 1 hora. O que Jesus nos prometeu, Pedro? Como assim o que eu ganhará? Você ganhará a vida eterna. Tanto faz se você é um cristão diligente, trabalhou muito, ou se você foi salvo da hora 1/10, da última hora. Jesus dá a vida eterna a todos quantos seguem a Ele. Se alguém me perguntasse o que vou ganhar seguindo Jesus, o que você responderia? O que eu já respondi: a vida eterna. Podemos. Tem um partido chamado isso, né? Podemos. Eu nem sei se é de direita, de esquerda. Acho que é de meio de direita, sei lá. Ou se é do centrão. Para aproveitar verdadeiramente a história de hoje, Tiago e João, e a mãe deles, narrada em Mateus 20, 20 até o 27, leia primeiro Lucas 9, 51 até o 56. Esse evento ocorreu quando Jesus e seus discípulos partiram para Jerusalém, somente alguns dias antes de Tiago e João perguntarem se podiam se assentar à direita e à esquerda de Jesus no reino. Agora leia Mateus 20, 20 a 27. O que Lucas 9, 51 e 56 nos diz sobre Tiago e João? Eles estavam ou não prontos para se assentarem à direita e à esquerda de Jesus no reino? Tiago e João eram filhos do trovão. Evidentemente, ainda estavam mais preocupados com o próprio futuro do que com a salvação dos que estavam ao seu redor. Mesmo depois de terem sido enviados para evangelizar as regiões vizinhas. Ao seu próprio modo, essa história é um pouco parecida com
a que examinamos ontem, a respeito da pergunta de Pedro, quanto ao que ganhariam seguindo Jesus. Examine cuidadosamente a resposta de Jesus nesse caso. Não sabeis o que pedis, porque vós podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Podeis vós ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Mateus 20, 22. Em outras palavras, identificar-se com a glória futura de Jesus significa primeiro identificar-se com o seu sofrimento e morte, algo que eles não tinham previsto e para o qual não estavam prontos. O fato de responder imediatamente podemos, Mateus 10, 22, mostra que eles não sabiam a respeito do que ele os estava advertindo, porém ficariam sabendo. É apresentado aqui um contraste interessante sobre o qual nós mesmos precisamos pensar. Como vimos na lição de ontem, foram nos prometidas coisas maravilhosas e até mesmo a vida eterna, o céu, Mateus 19, 29. Se seguirmos a Jesus, ao mesmo tempo, também, a Bíblia deixa claro que nesse mundo seguir Jesus tem um custo, e às vezes é um custo alto. João Batista perdeu o pescoço. O próprio Jesus, mais tarde, contou a Pedro que ele iria sofrer a morte de mártir. Veja João 21, 18 e 19. Ao longo da história, e mesmo hoje em dia, muitos crentes têm pago um alto preço por seguir Jesus. Você tem sofrido por seguir Jesus? Você tem sido perseguido por ser cristão? Na verdade, talvez fosse sábio nos perguntarmos se não há algo errado com a nossa caminhada cristã, caso não estejamos pagando um preço alto por seguir Jesus. Porém, qualquer que seja o preço, ainda está barato. Eu estou apertando aqui o corpo porque eu estou com muitas dores nas costas. Eu tenho muita dor nas costas, eu já estou há 3 horas aqui gravando. Isso aqui parece um podcast. O que o fato de seguir Jesus Cristo lhe tem custado? Pense nas implicações das suas respostas. Para finalizar, algumas pessoas têm defendido a lei moral, a lei natural, expressa de várias formas. Ela sugere que podemos derivar do mundo natural princípios morais que podem ajudar a orientar nossos atos. Em certo sentido, como cristãos que creem que a natureza é o segundo livro de Deus, poderíamos até aceitar que há alguma verdade nisso. Por exemplo, vemos no discurso de Paulo em Romanos 1, 18 ao 32, o que as pessoas deveriam ter aprendido sobre Deus por meio do mundo natural. Ao mesmo tempo, também não podemos esquecer de que este é um mundo caído e de que nós o interpretamos com nossa mente caída e corrompida. Então pode ser que a natureza esteja ensinando alguma coisa que não está realmente em ligação direta com o céu. Portanto, poderíamos acabar tirando lições equivocadas da natureza. Um dos maiores sábios da antiguidade, o filósofo grego Aristóteles, argumentou em favor da escravidão com base em sua compreensão da natureza. Para ele, a natureza revelava 2 classes de pessoas, sendo que algumas eram tão inferiores às outras como um animal ao homem. Veja, são os absurdos das leis naturais. Portanto, para essas pessoas, uma vida de sujeição escravizadora seria até vantajosa. Esse é apenas um dos muitos exemplos que poderíamos achar de como os princípios e os valores e ideais do mundo estão em conflito com as do reino de Deus.
Razão pela qual, vai com Deus, meu irmãozinho. Razão pela qual, a despeito de onde tenhamos nascido e crescido, precisamos estudar a palavra de Deus, para dela extrairmos a moral, os valores e os princípios que devem governar nossa vida. Sola Escritura, dizia Lutero. E é por essa palavra que nós devemos viver, que nós devemos vencer. Nada mais em si é confiável. Amém. Obrigado porque você esteve até aqui. Que Deus te abençoe a compreender a essência dessas mensagens que eu estou tentando passar aqui para você no monte da internet. Tenha um abençoado dia, uma feliz noite, uma bela madrugada, dependendo de que hora você esteja vendo esse vídeo. Agora o sol já está nascendo ali, está brilhando, mas quando chegamos aqui era 3 da manhã, a lua estava ali ainda no topo daquele prédio. Hoje foi uma maratona, uma mini vigília. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, mas muita, muita paz.